E aí pessoal, beleza? Julião Tech. Bom galera, olha só. Vou sentar aqui, né, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Tô aqui? Tô aqui. Bom, pessoal, esse vídeo aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Alphasat, né? Lembra que eu cheguei a fazer um vídeo, pessoal, semana passada, se não tô enganado, comentando sobre a Alphasat, né? Problemas crônicos que está tendo em TX, enfim, muitos problemas aí que o pessoal estava reclamando. Principalmente o quê? Um problema muito grave, que é o problema da autenticação do processador. E a gente comentou, enfim, sobre as marcas e tudo mais. Mas quando a gente, pessoal, tem um costume de falar de uma marca, a gente não fica fazendo palhaçada, entendeu? A gente vai certeiro e simples, objetivo. Não enrola no vídeo. Então o que aconteceu? Eu falei sobre a Alphasat, a parte desse negócio do processador, né? Precisa autenticar, enfim, tudo mais. Por quê, pessoal? Olha só. Quando tem esse problema de autenticação, você não consegue fazer isso aí, tem gente que é técnico e não consegue. Eu lembrei do quê? Na minha Atomics na época, lembra? Se quer mais pronto, se trocar, não sei o que, não dá certo. Precisava dos arquivos corretos, de gente especializada nisso aí. Ok? Então, a Alphasat, pessoal, ela tem autorizado. E eu pensei, bom, até falei, acho que no vídeo, eu falei assim, não sei se a linha Alphasat tem uma autorizada própria da marca, né? Enfim, que seria até mais fácil. E ela tem. Ela tem em vários estados, não sei quantos estados tem, ok? E eu vi que o pessoal tava comentando, não, tem sim, Gil, tal lugar tem, tal lugar tem, autorizada. Eu falei, boa, aí sim, aí vale a pena. Por quê? Esses problemas de autenticação é muito complicado, é um problema crônico, entendeu? É um problema, vamos dizer, grave, vamos dizer assim. E você tendo autorizada traz mais confiança, né? E como ela tem, né, agora autorizada, acho que ela já tinha mesmo, como eu não sabia, agora estou sabendo, claro, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E como eu comentei dela, né, então nada melhor, né, do que comentar também, né? E como ela tem essa parte de assistência técnica mesmo, autorizada da marca, pô, bacana. Pelo menos os usuários vai ter perder um pouco de confiança, talvez, né, aumente essa confiança. Então, para quem tem problema de autenticação, que é o negócio todo, talvez na autorizada se resolva. Por quê? Na época, o pessoal que da Atomics teve esse problema, negócio de EPROM, né, enfim, negócio que não autenticava, aquele negócio todo, o pessoal já começou a fazer aquela balbúrdia, pessoal, porque eu vou falar, hoje em dia no YouTube, aconteceu um negocinho com a marca, o cara faz uma tempestade no copo d'água, entendeu? Talvez isso aí, né, ganha mais, vamos dizer assim, entre aspas, credibilidade para a pessoa, entendeu? Mas aqui a gente não gosta de fazer palhaçada nem nada, então eu vou falar a real. Na época eu falei, pessoal, precisa dos arquivos corretos e fazer corretamente. Ah, você não é técnico, beleza, mas o pessoal da marca me avisou, Gil. Tem autorizada no Brasa, acho que no Brasa é Pagé, enfim, e lá pode ir lá, se tem problema aí pronto, aquele negócio todo, pode ir lá que vai ser resolvido, ok? Um detalhe importante, todas as marcas têm garantia, a Atomics também tem garantia. Ah, Gil, mas não é no Brasil, é no Paraguai. Claro, todas as marcas, a garantia é no Paraguai. Aí você levando, pedindo para o freio levar, né, enfim, aí você consegue trocar por um novo. Para você ver, aconteceu um caso com o Matheus, que era do grupo Atomics, que ele pegou um Mibosat, hein? Parece que tá com problema crônico na placa, tá dando tela verde do nada, enfim. A marca lançou um novo lote, porque eu tô lembrado aqui a história, acho que foi essa história aí. E o que acontece? Trocou. O Matheus mandou o que deu problema, pegou o lote novo. O lote novo também deu problema, entendeu? Então todas as garantias, pessoal, são no Paraguai. Então, né, enfim. O bom da Alphasat, como ela tem essa autorizada, traz mais confiança. Então você não vai na onda de alguns que falam, se o Deco queimar EPROM, ou se não autenticar, joga fora. Vai pegar marreta, martelo, pedra, bomba. Aí faz aquela palhaçada toda, pessoal. Seja mais consciente, né? Beleza? Gil, não curta essa marca, mesmo ela tendo autorizada, eu não vou adquirir. Tranquilo. Mas você que deu esse problema, gosta da marca Alphasat, tenta ver autorizadas, ok? Terão autorizadas, acho que no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, acho que Bahia, Rio Grande do Sul, tem muito, acho que é autorizado aí, beleza? Enfim, é só pra vocês terem uma noção, a parte de funcionamento da marca, né? Enfim, eu vi que o pessoal tá comentando que tá bacana o funcionamento, e outros estão falando que não. Aí tem esse problema de autenticação, tendo autorizada, menos mal, beleza? Então na hora de comprar, pessoal, fique ciente disso. Toda marca tem problema, só que o problema mais grave que eu vejo das marcas
é a autenticação de processador, né? Esse negócio todo que as marcas têm, todas as marcas têm, ou EPROM, beleza? Mas tendo autorizada, tranquilo, já resolve esse problema aí. Pra galera que tem este problema. Não é um problema que vai dar em todos os aparelhos da AlphaSight. Não. Acontece, enfim, eu vi que tinha vídeos rolando que era montoeiro de deck e tudo mais. Mas tem que ver, será que era todo, né? Autenticação? Enfim, só pra vocês terem uma noção, beleza? Então é isso, galera, tamo junto. Qualquer novidade a gente se encontra de novo. Quer produtos? electronicshop.com.br, beleza? Uma feliz Páscoa. Cuidado com a aglomeração. Use máscara, álcool gel, porque eu te falo, o negócio tá urso. Agora tá frio, é muito mais perigoso aí, beleza? Tamo junto. Julião Tech, desligando.